Vou apagar esses dois lados aqui. Eu posso ligar esse. Estou dando uma comadinha aqui. Tem uma aula para gravar, né? Introdução básica. Só que ela tem a prova e eu não consegui tirar tudo. Eu errei. Na aula de hoje de fundações, a gente vai continuar a parte de fundações profundas. Na aula passada, a gente viu alguns tipos de fundações profundas. Hoje a gente vai ver
a parte de hélice contínua e ver a parte de capacidade de carga de fundação profunda também. Certo? A hélice contínua, né? Ela é um dos tipos mais famosos de destaques. Ela surgiu nos Estados Unidos na década de 90, 50. No início da década de 70, ela foi introduzida na Europa, no Japão. No Brasil, ela chegou por volta de 87 e se consolidou por volta de 93. Certo? Ela tem equipamentos adaptados, possibilitam pequenos furos, pequenos toques e também tinha dificuldades em solos resistentes. Então, foram criados equipamentos específicos para poder fornecer, permitir a instalação desse tipo de estaca. Inicialmente, quando o processo executivo foi desenvolvido, os equipamentos eram adequados para estacas de até 40 centímetros de diâmetro. Certo? Com o desenvolvimento de novas tecnologias, agora podem ser executadas até estacas com até 1,5 metro de diâmetro. Podem ser executadas estacas bem maiores do que aquelas de 40 centímetros que antes eram executadas e com até quase 40 metros de profundidade. Então, a gente pode utilizar esse tipo de estaca para dar um suporte maior para as estruturas. Atualmente, o equipamento é constituído a partir de um perfuratriz, que é esse eixo aqui maior, né, com a torre fixa, e o travo helicoidal, que é esse travo helicoidal aqui, certo? Ele vai penetrando no solo a partir da profundidade que eu quero e a minha estaca vai ter. Ela é um tipo de fundação profunda, executada com esse travo helicoidal contínuo. Certo? Esse travo ele permite a realização da concretagem da estaca simultaneamente a retirada do solo. O retirando do solo já foi efetuando a concretagem. Certo? Ela é caracterizada por ser montada em loco, sem a armadura colocada apenas após o lançamento do concreto. Então, vou tirando o solo. Na medida que eu vou tirando o solo, já vai injetando o concreto, e depois que eu injeto todo o concreto, é que eu instalo a armadura. Certo? Ela tem diâmetro contínuo, né, de 70 a 150 centímetros e pode ter até 40 metros de profundidade. Ela é indicada para áreas densamente ocupadas, certo? Porque ela não interfere no solo dos vizinhos, então eu posso executar em regiões em que tem prédios muito próximos, ela não vai interferir muito nesse tipo de solo, ela é indicada para isso. É indicada também para construção em terrenos com camadas resistentes, que ela consegue perfurar as camadas mais resistentes. Certo? Há até outro tipo de fundação também. Ela tem uma maior velocidade e produtividade, então consegue executar ela em um tempo mais ágil. É indicada também para solos com baixa resistência e eu posso também executar com contato por nível freático, com lençol freático. O lençol freático não é uma limitação para esse tipo de estaca. Então, mesmo que eu encontre o lençol freático, eu posso executar a hélice contínua. E uma maior segurança na realização da obra, porque são equipamentos controlados, todo o processo é controlado. Quais são as vantagens desse tipo de estaca? Né? Ela tem uma alta produtividade, então eu consigo executar ela muito rápido, certo? Comparado a outros tipos de estacas de fundação. Ela tem uma alta capacidade de carga, então eu consigo fornecer capacidade de carga para essas estacas. Ela tem uma redução considerável nas vibrações, então não vou incomodar, não vou interferir nos solos vizinhos, certo? E nem causar ruídos para a vizinhança. Durante a construção, ela pode ser escavada, ideal para centros urbanos também, e divididas com construções antigas, porque esses ruídos não vão interferir, não vão causar vibrações nas fundações das edificações vizinhas. Ela conta com monitoramento eletrônico, controlando a profundidade que eu estou inserindo nessa estaca, a inclinação, a verticalização do travo também, para não ter problemas de flambagem, e a velocidade de rotação e o avanço desse travo. Também consegue atingir grandes profundidades.
Ela pode ser executada acima ou abaixo do seu freático, não é uma indicação, e ela penetra camadas existentes e que o solo atinge até 50 MSPT, de MSPT. Então, mesmo com camadas existentes, eu consigo utilizar estaca de áreas contínuas. Quais são as desvantagens? Né? É um equipamento grande, a gente percebe aqui que eu preciso ter uma área grande para movimentar o equipamento, fazer as anotações necessárias. Preciso ter um terreno plano. Se eu não tiver um terreno plano, os sensores que permitem controlar esse monitoramento eletrônico de profundidade, de estabilização, de inclinação, vão ser afetados se o terreno for plano. Certo? Pode ser um pouco inclinado, então, mas muito inclinado vai ser difícil controlar esse tipo de estado. E não pode ser executado em terrenos com presença de rochas e matacões. O custo é relativamente alto, se comparado a outros métodos de execução, devido à mobilização dos equipamentos, que são equipamentos muito grandes, né, e a área também. Então, mas é um dos tipos mais recomendados quando a gente quer construir prédios com grande número de andares ou com edifícios de alta capacidade de carga. A execução, ela é dividida em quatro etapas. Certo? Vai desde a avocação, perfuração, concretagem, escalas armaduras, a verificação tem que ser realizadas no início da execução, certo? Eles têm que ser limpos e verificados. Esse procedimento deve ser feito principalmente com o sistema de injeção concreto, já que ele é feito assim, corrigindo o solo, já estou injetando concreto ali, então preciso garantir essa perfeita concretagem. A avocação, né? O primeiro passo para a boa execução desse tipo de utilização é a avocação adequada. Então, o gabarito da obra, os eixos, os troncos, o centro. A precisa estar bem definido. A marcação também do eixo central das estacas, a gravação da barra de ferro, a execução, a escavação, né, ao redor desse eixo ali do diâmetro da minha estaca, com 30 centímetros de diâmetro, 30 centímetros de profundidade, e preencher esse eixo ao redor do eixo comprido para ajudar nesse processo de escavação. Então, aqui é um exemplo, vou escavar aqui, tenho que ter essa região do topo que comprida para poder ajudar nesse processo de escavação, de estabilidade, de não desmoronar. A perfuração, ela acontece por meio de uma haste de hélice contínua, certo? Que aplica um torque no terreno, que ele vai variar de acordo com a resistência dele. A eficiência da perfuração é proporcional ao diâmetro das estacas e vai depender também da resistência da camada de solo, e a produtividade dela vai depender de aspectos como a disponibilidade concreta, as características do solo, se o solo é muito resistente ou se ele é mais de baixa resistência, o diâmetro das estacas, e pode chegar até 250 metros por dia de execução. Então, dependendo do tanto da altura da minha estaca, eu posso executar ali, pelo menos umas 4 ou 5 estacas dessa por dia, né? Dependendo da produtividade. Então, é muito rápido. Mas garantindo, né, que esses aspectos de disponibilidade concreta, características do solo e diâmetro da estaca estejam alinhados com o meu sistema. A perfuração é feita dessa parte desse trago, vai perfurando, o solo já vai retirando o solo e concretando o material. Então, eu consigo obter os ruídos, os sistemas de ruídos da estaca, do processo de perfuração. A concretagem, né? Depois que eu atinjo a cota da minha estaca, a concretagem ela é feita a partir da injeção concreta, certo? Através de um tubo resistente no eixo dessa haste, que tem um tubo. Esse tubo já vai com o concreto dentro, para ser inserido. À medida que a haste é retirada, o concreto é usinado, ele é bombeado, certo?
é importante haver um controle rígido desse consumo de concreto, uma vez que tem essa relação, né, desse concreto utilizado com o volume teórico que deve ser superior a 1. De acordo com a NBR 1022, o concreto ele deve apresentar uma resistência de no mínimo 20 megapascais para poder fornecer resistência para essa estática. No mínimo 20 megapascais. A consistência desse concreto ele também é um ponto crítico, certo? Para esse tipo de construção, pois o concreto com uma consistência inadequada ele pode entupir esse tubo de concretagem e impedir essa concretagem efetiva ali depois da retirada do solo, né? E pode também impedir a colocação das armaduras após a finalização da concretagem. E se não tiver na consistência adequada, pode endurecer mais rápido e não conseguir inserir as armaduras até o ponto final da estátua. A instalação das armaduras ela é feita após a conclusão da concretagem, certo? E pode ser feita também com auxílio dessa haste. Em situações mais simples, em que as estacas elas são submetidas somente a esforços de compressão, as armaduras elas podem ter um comprimento aproximado de 6 metros. Não precisa ter todo a estrutura da estaca com a armadura. Então, tem todo um processo esquematizado dessa execução das estacas de aditivo, a perfuração do terreno, contrato, perfurando o terreno contrato, onde injetando o concreto, a concretagem ela vai sendo a parte da pressão, simultânea a retirada dessa haste. À medida que eu retiro a haste, já vou concretando aqui. Depois disso, depois que eu concretei, vou inserir a armadura, certo? Depois tem uma estaca acabada. Eu faço um quilômetro e depois fico a parte superior. Sim, mas o procedimento, então, aquela abertura que eu falei, que tem que ter um pouco de proteção desse diâmetro, depois, para não inserir solo dentro, no processo de perfuração e tudo mais. Fica esse acoplamento da armadura, para poder desconectar com o pilar, né? E o bloco de coroamento depois. Isso, porque tem que fornecer a minha consistência do meu concreto para poder eu inserir essa armadura até a posição de corte final da estaca, ou até a que eu defini o projeto. Aí sempre deixo uma parte exposta dessa armadura, depois no final, para poder se conectar com o pilar. O monitoramento, né? Durante a execução, a gente pode fazer esse monitoramento a partir de sensores eletrônicos, que eu tenho a estaca, verificando a profundidade de escavação, quantos metros eu já escavei, a indicação, a inclinação dessa torre de escavação, a velocidade de rotação, o torque aplicado nesse equipamento, a pressão do concreto, certo? Durante a concretagem e o fluxo desse concreto também. Então, com isso, falando dessa área contínua, a gente fecha os tipos de estacas para abordados. Na aula passada, eu acho que eu abordei 5 tipos de estaca, bloco de coroamento, abordei também os tubulões e os caixões. Aí, agora a gente vai entrar na parte de dimensionamento dessas estacas. Assim como a gente viu para fundações rasas, a gente vai ver também agora para fundações profundas, a capacidade de carga, aquela primeira parte que a gente viu, e depois o dimensionamento das estacas. Certo?
Então, o direcionamento, né, ele tem que ser realizado a partir da carga admissível do solo e da tensão admissível para tubulões. Né? É necessário conhecimento das tensões, das deformações e a resistência ao trabalhamento desse solo. Então, a gente tem que fazer as opções tecnicamente seguras, né, e economicamente viáveis a partir do estado limite último do serviço, do estado limite último e do estado limite do serviço. Para estacas, a gente tem dois tipos de resistência nessa estaca. A gente tem a resistência lateral, como ela é muito longa, eu vou ter o atrito aqui dessa estaca com solo. Certo? Então, para fundações rasas, a gente não considera essa resistência lateral, porque são dimensões pequenas, realmente 2, 3 metros. Mas para as situações profundas, a gente considera a resistência lateral, certo? E a resistência de ponta. A gente calcula essas duas resistências para cada tipo de estaca que a gente vai trabalhar para poder ver no final a tensão admissível daquela estaca, o quanto que ela suporta de carga e o quanto que se ela está alinhada também com a capacidade de carga do meu software. Né? Então, a resistência tem estaca composta de duas partes, né, a de ponta e a lateral. Se a resistência de ponta for muito maior do que a resistência lateral, a gente fala que essa estaca ela trabalha de ponta. E se a resistência lateral for muito maior do que a estaca, que a resistência de ponta, a gente diz que ela trabalha por atrito. Certo? Se ela trabalha por atrito, a gente chama de estaca flutuante. Certo? Então, quando a resistência lateral é muito maior do que a de ponta, a gente fala que ela trabalha por atrito e é chamada de estaca flutuante. A carga admissível, que é essa resistência admissível, ela vai ser obtida a partir de um fator de segurança global ou parcial pela proposição desse método empregado na determinação das capacidades de carga. Então, eu tenho a minha resistência no fator de segurança, dependendo do tipo de método, às vezes eu tenho que calcular o fator de segurança só para a resistência de ponta e um fator de segurança só para a resistência lateral. Então, pela própria definição da NBR, né, essa carga ela vai ser essa carga lateral, a carga de ponta, e em função dos perímetros e das áreas de aplicação dessa estaca. A gente tem vários métodos para calcular, certo, essas capacidades de cargas de estacas. A gente tem as provas de carga, que a gente até já comentou em aulas anteriores. Né? Essas provas de carga. Essas provas de carga a gente até comentou em aulas anteriores. E em todo o sistema, né, para poder verificar ali as cargas que estão sendo aplicadas diretamente no espaço. A gente tem as fórmulas teóricas, né, teóricas para calcular essa capacidade de carga, e os métodos serão empíricos, que é a partir de observação de campo e teoria. A gente tem três métodos, os principais, que é o Arquiveloso, o de Quaresma e o de Teixeira. A gente vai ver cada um desses métodos e as fórmulas empíricas para ajudar a calcular a capacidade de carga. As fórmulas estáticas, elas vão se diferenciar de duas formas. Elas vão... a gente vai ter uma fórmula para solos argilosos e coesivos e outra fórmula para solos arenosos ou não coesivos. Certo? Então, a gente aplica os princípios da mecânica dos solos para poder obter essas resistências de ponta lateral transmitidas na estaca pelo solo. Então, a gente estuda esses casos, esses solos, separadamente, o arenoso e o argiloso. O solo coesivo argiloso, a resistência de ponta ela vai ser expressa pela resistência de ponta orbital vezes a área de ponta da minha estaca. Certo? Então, eu vou anotando ali essas fórmulas que a gente vai
continuar fazendo exercício com essas fórmulas. Se você está arrumando pra caralho, 2 vai estudar. Quando precisa arrumar pra caralho, e vamos colocar no filho. Aí, eu me falo lá naquele dia, professora, juro pra senhora que eu não tinha entendido. Ontem eu percebi que era na velha hora. Eu nem acredito que você sentar na aula passada, ela aí. Ela tentando te falar, na minha lá no meio, ela me chamando. Eu não é possível. Eu fico louco pra quem? Cara, a gente estava viajando na aula, usava o corpo. Essa resistência de ponto unitária, ela pode ser calculada, certo? A partir da cota de apoio dessa estaca, e pode ser estimada a partir dessa fórmula, certo? E a gente considera o MC, que vai ser em função da altura de penetração da nossa estaca, do ângulo de atrito, certo? E da coesão, do diâmetro da estaca e da coesão. Certo? Então, a gente, essa fórmula aqui da resistência de ponto unitária, ela vai ser esse NC, certo? Ele vai ser o valor, não depender dessa altura, do comprimento inserido da camada, certo? Da cada camada, e o diâmetro da estaca. Igual a 3 vezes o diâmetro, então a nota vai ser igual a 9. Se for menor do que 3, o NC vai ser esse valor aqui, de 6 mais o H, a altura penetrada, sobre o diâmetro da estaca. Certo? Isso é para fundação do estado? Isso. Assim como a gente viu lá nas ilustrações raras, a gente calcula também a capacidade de carga para elas e depois o dimensionamento. Aí tem diferença para solo coesivo e para solo não coesivo. Certo? Já a resistência por atrito lateral, ela é expressa por essa fórmula aqui. Certo? O RL é a resistência de ponta, a resistência lateral unitária, certo? Minúsculo. Ele é o perímetro da estaca. E o ΔL é o segmento da estaca. Esse valor de RL, ele vai ser esse valor de alfa, certo? Vezes o valor de CU, que é a coesão, e tem que ser menor ou igual a 380 kPa. Certo? Esse valor de alfa, a gente encontra da mesma forma do valor de MC. Ele vai ter duas situações. Isso dependendo da pressão atmosférica do local e da coesão do solo. Certo? Então, esse valor de alfa, a gente verificar, ele vai ser 0,55 quando a minha coesão sobre a pressão atmosférica for menor ou igual a 1,5. Ele vai ser 0,55 menos 0,1 vezes a coesão sobre a pressão atmosférica menos 1,5 quando esse valor estiver entre 1,5 e 2,5. Certo? Sendo a pressão atmosférica igual a 101,3 kPa. Então, eu consigo verificar para os solos argilosos
essas condições de resistência lateral e resistência de ponta. E aí a minha resistência total vai ser o somatório dessas duas resistências e a minha carga de tensão admissível vai ser isso dividido pelo meu fator de segurança. Então, para as fórmulas argilosas, a gente tem aquela situação. Então, a carga total de ruptura, certo? Ela vai ser o RL mais o RT e a carga admissível ela vai ser a carga de ruptura sobre o fator de segurança. Geralmente, esse fator de segurança maior ou igual a 3, certo? Que é um método empírico. Então, no método empírico, a gente tem que adotar esses fatores de segurança maiores. Quando a gente tem solos não coesivos, que são os solos arenosos, essas equações geralmente mudam um pouco. Certo? Então, quando a gente tem os solos arenosos, a equação da resistência de ponta é a mesma, certo? O que vai mudar é a resistência de ponta unitária. Ela vai ser em função do MQ, certo? Que é o fator de capacidade de carga, e a tensão vertical efetiva na ponta da estaca. Ou seja, a tensão que está chegando lá no fundo da minha estaca, certo? Então, para as solos arenosas, o RP vai ser o MQ vezes a tensão vertical na ponta da estaca. Então, o que muda é a resistência de ponta unitária para solos argilosos, arenosos. Esse valor de MQ, ele pode ser obtido por tabela, certo? Em função do ângulo de arredo do solo, certo? Em função do ângulo de arredo do solo. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de arredo igual a 37, o meu valor de MQ vai ser 38. Se eu tenho um ângulo de arredo igual a 40, o meu MQ vai ser igual a 72, certo? Então, eu tenho esses valores tabelados. Já a resistência lateral por arredo é a mesma fórmula, o que vai mudar é a resistência lateral unitária, certo? Então, o RL vai ser o valor de K vezes a tensão vertical média vezes a tangente do ângulo de arredo. Esse valor de K é igual a 0,35, 1 menos o centro da vida. Esse valor de K ele também é tabelado. Certo? Esse valor de K é o coeficiente de custo lateral no depô. Eu posso calcular ele ou já pegar ele tabelado. E da mesma forma, a ruptura vai ser somatória da resistência de ponta e a resistência lateral, e a admissível vai ser a ruptura sobre o fator de segurança, esse fator de segurança maior ou igual a 3. Certo? Então, eu vou fazer logo isso. O que muda é esse fatorzinho aqui, ó, para solos arenosos e para solos argilosos. Então, a fórmula do FL é a mesma para os dois, certo? Tanto para solo coesivo quanto para solo não coesivo. O que vai mudar é esse valor aqui, de RP. O RP para solos coesivos é o MC, certo? Que é um fator que a gente obtém a partir da relação da altura dessa estaca e a coesão do solo. Certo? Quando a gente está tratando de solo arenoso, esse RP ele vira
Aí eu tenho que dividir, porque aqui eu tenho uma argila, né? Então vai ser da argila. Eu vou pôr só o puro da areia. Só da areia. Aqui só da argila, e aqui só da específico da argila, a altura dela, e depois o peso específico da areia e a altura dela. Isso. Aí o somatório das duas vai me dar a tensão efetiva nesse ponto aqui, que é a 6 metros de altura de estaca. A média seria só a média desses dois aqui. Ponto, dividiria por 2 e teria a tensão efetiva média. Então seria, por exemplo, a tensão efetiva média, eu pego isoladamente a tensão efetiva da argila, vezes a altura da argila, mais o peso específico da areia, vezes a altura da areia, dividido por 2. Eu teria minha tensão efetiva média. Certo? Aí tem um exercício agora que vai ficar bem, vai dar para condensar tudo isso no exercício. Isso. Eu passei, mas é só no final, só na dia da. Eu acho que esse objetivo seria. Eu posso apagar aquela primeira parte lá? Tá. Só beleza. Professor, mas o senhor tem conhecimento de campo maior. Um terreno normal. A gente não sabe qual é o terreno. Eu quero colocar uma placa de concreto de 1 metro, mas só para como se fosse um corredor, uma passagem, e um solo direto, só com compactação normal, manual. Quanto mais ou menos ele cede o solo normal? Assim, tem mais Como é que a gente vai medir isso? Para medir isso, teria que calcular, teria que fazer os ensaios de cisalhamento direto, que é o principal. Você pode fazer esse tipo de ensaio no laboratório, coletar uma amostra deformada do local que você vai instalar isso, ou fazer um ensaio de SPT simples do solo para verificar qual é a estratificação dele. A partir disso, você consegue, a partir de fórmulas empíricas, tendo em SPT, você tem a espessura da placa, né? Você vai instalar, você calcula a área de influência, as tensões que aquilo vai provocar, aqui esse grupo de tensões. Aí depois disso, você tendo em SPT, você consegue obter a tensão admissível do solo, por fórmulas empíricas. Que é aquela que faz que tem o. Não é aquela de batimento, não. É aquela. No quadrado, né? Isso. Tá. Aí você consegue ter o MSPT dividido por 50, consegue ter a tensão admissível. Depois disso, você tem o ensaio de cisalhamento direto. Você consegue ter o ângulo de atrito do solo e o peso específico dele, certo? Tendo a tensão de cisalhamento também. Aí você consegue calcular qual é a tensão que está sendo aplicada ali, comparar com a admissível. Se a admissível for maior, tudo bem, instalar aquela placa. Agora, se ela for menor do que a do solo, aí você tem que verificar alguma alternativa de ampliar
distribuir melhor as tensões, para não ficar numa área, Ou compactar, fazer isso. Melhorar o solo, melhorar o solo. pode melhorar ele com um adiantamento de pé. Tem que fazer o teste de solo, tem que fazer esse De pintar, vai achar a concentração de água no solo. Aí depende. Depende da altura da placa. É no. É um estudo de ouro e tem que botar umas placas por dentro. Para fazer tipo passa disso. Sim. Só que a gente não sabe qual teste vai fazer para isso. É só SPT. Fazendo um SPT. Então, mas é qual a distância que eu vou fazer o SPT? Aí vai depender, você pode, se a placa não for tão... 15 centímetros. Então, 2 metros, 3 metros. Então você tem que identificar a estratificação do solo. Né? Você tem os critérios de parada para o NSPT. Então, você já contratou o NSPT, ele vai fazer até ter o critério de parada. Ou seja, atingindo chegou no número máximo ali de aplicação de golpes, ou seja, você aplicou mais do que 50 golpes e não entrou mais, parou e sai, aí vê qual vai ser a profundidade, ou você consegue... O senhor falou também, uma vez, de que locais tem muitas construções, eles costumam ter já um estudo de solo de vários locais. Sim. Como a gente consegue descobrir isso? É só mesmo entrando geralmente fica com umas empresas que por exemplo, se tiver condomínio aberto, geralmente o síndico tem acesso ao projeto do condomínio. Aí daria para perguntar aí isso, a estratificação do solo que tem ali. Mas o ensaio de NSPT é barato. Você precisa fazer só uns 2 segundos. Dependendo da distância. É uns 3 mil por aí. Porque se você coloca isso num solo que não tem resistência, depois os custos vão ser muito maiores do que esses 3 mil que você gastaria com um ensaio de SPT. O nome, professor, é o NA? Nível de água. Nível de água. Mas ele tinha que estar muito próximo ali, cara, para poder fazer essa interferência. Não vai ter construção, é só um passa-disso. Eu não vejo essas coisas. É porque se for de solo ruim, aí pode ser que quem recalcula os exercícios. Lá deixa com uma morte e o cara vai fazer uns patamares, uns patamares. Teria que fazer o Não, não consegue ter uma noção da resistência do solo. Não, mas eu acho. Eu tenho uns contatos de. Não está ficado no chão. Não está ficado no chão. Aquilo lá foi. Uma prima minha, ela foi você chegou a colocar um elite. Ela estava com síndrome do pânico. Ela foi se conectar, tinha um nome. O exercício é esse daqui, certo? Lá é conjunto, né? Não, e agora o síndico está jogando para a Pedreira, a Pedreira está jogando para o síndico. O projetista
o projeto com certeza, se não está no projeto inicial, aqui tem qual Ele fase? pede para calcular a capacidade de carga, dessa estaca pré-moldada. Ela diz que o exercício fala que a estaca ela tem uma seção de 40 por 40, certo? Então a seção dela é 40 por 40 quadrada, essa estaca, e o comprimento dela é de 10 metros, certo? A gente tem 3 camadas que foram identificadas a partir do INSPT. A primeira, que é de 6 metros, é uma argila vermelha média, certo? Ela tem coesão de 80 kN por metro quadrado e um peso específico de 18 kN por metro quadrado. Depois de 6 metros, a gente tem uma argila marrom rija, certo? Com coesão de 100 kN por metro quadrado e um peso específico de 18,5 kN por metro cúbico, em 3 metros. Depois, mais 2 de uma areia amarela compacta, compactada, de ângulo de atrito igual a 34 e peso específico a 19,8 kN por metro cúbico. E aqui no início da camada de areia amarela compactada, a gente já tem um nível de água encontrado para essa estrutura, certo? Então ele pede para calcular a capacidade de carga admissível para essa estaca pré-moldada. Então a gente tem os 2 tipos de solo ocorrendo aqui. A gente viu aqui as equações para cada um dos tipos de solo. E agora a gente tem que calcular as resistências laterais e as resistências de ponta, certo? Então, Mas essa é com coesão e sem coesão? É, com coesão. as camadas argilosas têm coesão e a arenosa tem solo ladrilho. Então, a arenosa é solo não coesivo e a argila é solo coesivo. Então, para 9 metros, a gente usa as primeiras equações. Para os outros 2 metros, a gente usa Então, a gente faz primeiro para a camada de argila, para a primeira camada, certo? Então, para a camada 1, de argila vermelha, com espessura de 6 metros. Então, a gente faz o primeiro cálculo de RL, certo? Que é a resistência lateral unitária. Então, a gente sabe que a resistência lateral total vai ser o RL vezes o meu perímetro, a minha estaca, certo? Vezes a minha distância de camada, certo? RL, o que vai mudar é esse valor de RL para argila ou para areia. Para argila, esse valor de RL é o seguinte: ele é aquele alfa, né, vezes a coesão, e tem que ser menor ou igual a 380 kPa. Certo? O alfa, a gente não tem ainda, mas a gente já tem a coesão. Certo? Para aquela camada é 80 kN por metro quadrado. Então, a gente sabe que a coesão é 80 kN por metro quadrado, e a gente vai encontrar agora o alfa. A gente tem 2 possibilidades de alfa, certo? Para encontrar esse valor de alfa, a gente tenta ir primeiro para o mais simples, né? A gente tinha lá as 2 situações. O alfa, ele pode ser 0,55, certo? Se a gente tiver a coesão sobre a pressão atmosférica menor ou igual a 1,5, certo? E ele pode ser também 0,55 menos 0,1 vezes a coesão sobre essa pressão atmosférica menos 1,5. Pode ser esse valor se essa relação da coesão pela pressão atmosférica tiver de 1,5 ou 2,5, certo? Então a gente tenta primeiro mais simples. Se não for mais simples, não vai ser o outro. E aí não precisa fazer esse cálculo grande aqui se já tiver enquadrado nesse primeiro. Então a gente faz a relação da coesão sobre a pressão atmosférica. A gente sabe que a coesão é 80. A pressão atmosférica ela é tabelada,
é 101,3, certo? Então, para esse caso aqui, a gente vai ter. Posso tirar aqui essa relação? Dá 0,78. É melhor dividir. Então, deu 0,78 nessa relação, certo? Então, é menor do que 1,5. Então, meu valor de alfa vai ser 0,55, certo? Então, meu valor de alfa, 0,55. É igual a 0,55. Agora, eu consigo calcular a minha resistência lateral. Então, a minha resistência lateral unitária vai ser 0,55 vezes 80. Isso me dá quanto? 44 quilopascais. Certo? Agora eu já tenho todos os elementos dessa camada. Então, eu já posso calcular a minha resistência lateral para a primeira camada. Certo? Então, a minha resistência lateral para a primeira camada vai ser a resistência lateral unitária, 44, vezes o perímetro da minha estaca. Qual seria o perímetro da minha estaca? 6 metros. Ah, não, dela toda? Perímetro, isso, da seção transversal. Perímetro da seção transversal. Usando 40 vezes. Usando 40. Isso seria a área. Não, só. Então, o perímetro, O comprimento dela? Não. porque a gente tem ela é quadrada, né? Então, a gente tem uma dimensão dela. Sim. Se ela é quadrada, Ah, 0,40 vezes 6. vezes 4. 24. Ah, vezes 4. 1,6. Então, a gente tem o perímetro dela, essa estaca. Certo? Porque ela é quadrada, o lado 0,4 por 0,4. O perímetro é o somatório dos lados. Certo? Então, 4 vezes 0,4. Então, a gente tem o perímetro dela e também tem a diferença de altura, né? Que no caso é 6 metros. Então, quanto que dá essa resistência lateral? Então, sempre que estiver falando de perímetro, é o perímetro da seção transversal. Tá? Vai ter 422,4. Isso é KPA, certo? É quilonewton. Aqui é metro. Aí aqui é KPA, então fica quilonewtons. Aqui é quilonewtons por metro quadrado, metro, então dá metro quadrado, acho que quilonewtons. Perímetro da seção transversal. Então, a gente já tem o RL na primeira camada. A gente precisa calcular RP para a primeira camada ou não? Vocês acham que precisa calcular RP para a primeira camada ou não? A gente não precisa, por quê? Porque a ponta da estaca ela só está aqui nessa camada, certo? Então, o RP é a ponta da estaca. Então, o RP a gente só calcula para a última camada, que é a que vai ter contato com a estaca, certo? Então, o RP a gente não calcularia para cá. Para cá é só RL, para cá é só RL, para cá RL e RP, certo? Então, para a primeira camada, a gente já tem os valores dela. Agora, eu vou fazer para a segunda camada. E delta L é a distância, né? Isso, é a distância. É o comprimento. É a espessura da camada. Então, a gente já tem para a primeira camada. Vou fazer ali para a segunda camada, certo? Então, para a segunda camada,
a gente calcula as mesmas coisas, certo? Porque é um ativo ainda, então não vai mudar a fórmula, faço as mesmas verificações. A primeira verificação é do alfa, certo? Que é o único valor que eu não tenho ainda, então eu faço novamente a verificação. Só que agora a minha coesão ela é de 100. Então, a minha relação de CO sobre o PA vai ser 100 sobre 101,3, que vai dar 0,98, que é menor ainda do que o 1,5, certo? Como menor do que 1,5, então o alfa vai ser 0,55, certo? Então já tenho meu alfa, agora eu consigo calcular o meu R, a resistência lateral unitária da camada. Aí vai ser 0,005 vezes 100, Isso. 55, só dá para aqui? Vezes o 0,55 vezes 0,55 vai dar 55. 55. Aí Depois vai vai ser ser 55 55 vezes 4 vezes 0,4 vezes 4, né? Vezes 3. vezes 3 agora. Isso. 264. Então, já tenho a minha resistência lateral também na minha segunda camada. Aí agora, eu vou para a resistência da minha última camada, que aí ela é mais... eu tenho que calcular as tensões, né? Aquela tensão vertical na ponta, para poder calcular a minha resistência de ponta, e a tensão vertical média, para poder ter a minha resistência lateral, certo? Quando vocês copiarem naquele lado, aí eu apago lá para poder fazer essa última camada. Isso é último aí, argila Marrom 20. Professor, quer fazer ali não? Oi? Eu tinha uma foto só. Onde aqui? É. Embaixo? Eu vou fazer embaixo. Aí Eu boto lá no grupo lá. Uma foto só. Então, agora a gente vai fazer a camada 3, certo? Aí a da camada 3 agora é um material arenoso, sem coesão, e a gente tem outras fórmulas para essa camada. Então, o que é que vai mudar, né, para essa camada 3? A minha resistência lateral, certo? Vai continuar a mesma fórmula. Resistência lateral unitária vezes o perímetro vezes o ΔL. Certo? O que vai mudar aqui é apenas a minha resistência lateral unitária. Certo? E a minha resistência lateral unitária aqui vai ser o valor de K vezes a minha tensão vertical média vezes a tangente do meu ângulo de atrito. Certo? Sendo que o valor de K ele é 0,85 vezes 1 menos o seno do meu ângulo de atrito. Certo? Então, aqui eu já consigo calcular as minhas resistências laterais. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa é calcular o valor de K. Então, K ele vai ser 0,85 vezes 1 menos o seno do ângulo de atrito. O ângulo de atrito, para esse caso, é 34 graus. Certo? O ângulo de atrito, 34, peso específico, igual a 19,8 por metro.
continuar. Então, K igual a 0,29. Aí agora eu consigo calcular minha resistência lateral, quer dizer, a forma da tensão média. Para calcular a tensão média, o que é que eu faço? Eu pego, calculo a tensão no início da minha camada arenosa, certo? Vai ser o quê? Aqui em 9 metros, certo? E calculo a gente vai calcular primeiro a tensão para 9 metros, certo? Que é do início da camada arenosa. A tensão para 9 metros vai ser o quê? Vai ser a tensão daquela primeira camada, certo? Que é o peso específico da primeira camada, vezes a altura da primeira camada, mais o peso vezes a altura da segunda camada, certo? Então, essa tensão vertical para 9 metros vai ser 18, que é o vezes de 5, vezes 6, mais 18,5, que é o peso específico da outra camada, vezes 3. Certo? 163,5. 173,5 kPa. Aí agora a gente calcula essa mesma tensão vertical, só que para 11 metros. Certo? Que é aqui embaixo. Que era 9, né? Aqui vai ser 11 metros. Então, tensão vertical para 11 metros vai ser da primeira camada, vezes a altura da primeira camada, mais da segunda camada, vezes a altura da segunda camada, mais o peso específico da terceira camada, vezes a altura da terceira camada. Só que aqui a gente tem um detalhe a mais. Qual é? A gente tem o nível de água. Quando a gente tem o nível de água, como que a gente calcula a tensão efetiva? A gente tem que tirar a poropressão. Então, a tensão efetiva, quando a gente tem o nível de água, é a tensão total, que é isso daqui, certo? Menos a poropressão. E a poropressão é o quê? É o peso específico da água, menos vezes, né, a profundidade da água. Certo? Então, aqui a total, que já está aqui. Então, a gente coloca aqui ainda menos peso da água vezes a altura da água. Certo? Agora vamos substituir os valores aqui. Não, o peso da água é a poropressão. A poropressão é o peso da água. Então, vezes a altura da água. Aí quanto é? 10. 10 vezes a altura da água. 2. A altura da água você tem 2 aqui? Isso. Ele começa bem aqui e só tem 2 metros de nível de água. Em contato com a estática. Então, a gente faz cálculo de 18. Oi? É, mas em cima da camada arenosa, ela tem um nível de água. Mas está bom, não. É a minha água. Isso, minha água. Esse é minha água. Professor, Oi? esse NA, na vida real, não no exemplo, pode estar. Você já chegou a pegar quantidade de profundidade? Já teve 1,5 metro, já teve 2 metros. Então, às vezes fiz um ensaio de NSPT e com 2 metros já encontrei o nível de água. Então, o lençol freático estava muito alto. Muito alto. Isso. Aí, por exemplo, se ele tivesse 22 metros, a altura ia ser tudo isso até o final. De 2 metros até o final. A última camada. Isso. Porque considera tudo que está abaixo do nível de água como a altura de água. Certo? Então, a altura de água vai ser sempre tudo que tiver.
recurso que você vai ter no procedimento. Esse é o isso. Aí depois. Ó, aí 18 vezes 6 mais 18,5 vezes 3 mais o peso específico aqui 19,8 vezes 2, certo? Menos 10, que é o peso específico da água, vezes 2. Aí, quanto que dá essa tensão média? Vertical? 203,1 a primeira parte. 203,1 menos 20 dá igual 183,1. 183,1. Então, a minha tensão média vai ser a média dessas duas tensões, certo? Então, a minha tensão vertical média é igual à tensão vertical a 9 metros mais a tensão vertical a 11 metros sobre 2. Então, vai ser 163,5 mais 183,1 sobre 2 dá quanto? É 183, né? Isso. 255,05. Certeza? Pode ser. Ó, é 163,5 Eu acho que não é 163,5. 73 tem cada decimal. Então, KVA. Então, a gente tem aqui a nossa tensão vertical média. Então, agora a gente já tem todos os pontos para calcular a resistência lateral unitária para essa camada de areia. Certo? Aí, um detalhe. Nesse exemplo, a camada de areia é a de 9 e 11. Se a minha camada de areia estivesse aqui, eu ia calcular a minha tensão média para 6 para 9. Eu ia calcular aqui a tensão para 6, depois a tensão para 9, e aí tirar a média dos dois. Então vai depender de onde estiver a minha camada de areia para calcular essa tensão média. Calculo sempre a tensão no ponto superior da minha camada e no ponto inferior da minha camada. Sempre que ela tivesse ângulo de atrito. Isso. Então, a minha resistência lateral unitária ela vai ser o K 0,29 vezes a tensão média, que é 173,3 vezes a tangente do ângulo de atrito, que é 34, o ângulo de atrito. Certo? Então, esse LL vai ser 83,89 kN. Ainda não tem unidade de KPA. Aí, agora sim é o kN, que é a mesma forma. O RL é o 33,89 vezes o perímetro, 4 vezes 0,4 vezes 2, que agora é a altura aqui da minha camada. Certo? Tá bom? 108,73. 108,73. Agora sim, deu ali. Então, a gente já tem as resistências laterais de todas as camadas. Certo? Agora está faltando só a resistência de ponta. Aí a resistência de ponta eu vou fazer aqui em cima, vou desligar aqui os slides para poder fazer aqui em cima, e aí ficar o exercício todo no quadro. Então a resistência de ponta, eu vou apagar aqui, certo? Professor, quando a gente usa estaca, o cálculo estrutural para estaca, qual é o comum da fundação? Como assim? Por que se usa estaca e não uma fundação normal? Principalmente quando o solo não for tão resistente.
Então, quando o solo não for tão resistente e a carga que estiver chegando no meu pilar for muito alta, não dá para eu usar a fundação base. Aí eu tenho que optar por um tipo de destaque. Aí a S contínua é mais robusta e eu tenho as outras mais simples, que vai depender do tipo. Tem vários tipos de estrada? Isso. Aí na aula passada eu falei de 6 e hoje eu falei da S contínua. Aí tem que ter os slides lá, todos os sistemas já. Isso. Aí eu coloco todas as vantagens e desvantagens de cada estaca, em qual situação que eu consigo aplicar cada estaca, qual o tipo de método de cada estaca, se é escavada, se é gravada, se é em loco, então vai depender muito de cada tipo, certo? Então aqui agora está mostrando só... O que é um loco, professor? Ela é moldada exatamente ali no local, não se exporta, onde já montando ali no local. Então, aqui a carta de ponta, agora, certo? Como é uma areia, certo? Uma resistência de ponta, ela vai ser a resistência de ponta unitária, vezes a área de ponta, sendo que a resistência de ponta unitária, ela é o NQ vezes a tensão vertical na ponta, certo? O NQ tabelado, tabelado a partir do ângulo de arbítrio, coloquei lá aquela tabela, né? Depois, mas eu já tenho aqui o valor para 34, então quando a gente fizer lá na tabela o valor para 34, para ângulo de arbítrio igual a 34, NQ é igual a 21, certo? E a gente calcula agora essa tensão vertical na ponta. E a gente já tem esse valor, certo? A gente já tem esse valor, que é esse valor aqui. Que é exatamente na ponta ali onde tinha a última camada da nossa estaca. Certo? O último ponto da nossa estaca era 11 metros. Então a gente já tem o valor da tensão vertical na ponta, que é 183,1. Então, o FP ele vai ser 21 vezes a tensão vertical na ponta, 183,1, que dá quanto? Pois não, não conseguiria. Vai dar 3.845,1. 145. E aí, a resistência de ponta vai ser esse valor, 3.841,1, vezes a área da estaca. Certo? A área da estaca, 0,4 vezes 0,4. A área é a seção transversal. Certo? Então, aqui vai ficar quanto? km, certo? Então agora a gente já tem todas as resistências das nossas camadas. Então agora a gente consegue calcular as resistências finais. Então a resistência total vai ser o RL mais o RP. Como a gente tem 3 camadas, o RL vai ser RL da primeira camada, mais o RL da segunda, mais da terceira, mais a resistência de ponta. Tá quanto? Então vai ficar 422,4 mais 264 mais 108,83 73 mais 615,21.
eu recompro aquela opção que eu mais 615, eu vejo 1.410,34. 1.410,34. E aí, finalmente, eu calculo o que a questão estava pedindo, que é a resistência admissível. Então, a admissível vai ser a minha resistência total de ruptura sobre o fator de segurança. Então, vai ser 1.410,34 sobre 3. O fator de segurança, como é um método empírico, o fator de segurança tem que ser igual a 3, certo? O ponto da segurança. 470,11. 70,11. Caralho, quase valores concretos. Aí, Então, essa estaca suporta essa carga aqui. Pode estar chegando essa carga do meu pilar que a estaca suporta. Certo? É isso que essa questão quer dizer. não vai ser Isso. Consegue, estaca de 11 metros consegue resistir a isso. Então, estaca de 11 metros por 0,4 por 0,4. É a área da estaca. Certo? Em 3 camadas. Que é 2 de argila e 1 de areia, encontrando ainda o nível de água. Certo? Então, é bem simples. Calcular. Trabalhoso. Trabalho. Mas é simples. Oxe, Né? mas de concreto. Tem que colocar tudo de novo. Eu desperdi a vida na hora ali, eu gosto de fazer depois sozinho. Pegar lá na hora, sabe? Porque aquela ponta ali está também perdendo. Aí depois eu encontrei ele de novo, o problema está aquela ali. Vai ser um estudor. Porque o RP, Então, e se fosse uma, só para ter uma noção, uma base que eu não vi a aula passada, sei lá, um triangular. Aí a gente faz aí o período do triângulo e seria a mesma coisa. isso. Seria da mesma forma. Tem algumas, por exemplo, essa estaca aqui. Calculando só a resistência lateral, dá quanto esse valor? Da somatória só das 3. 422,4 mais 264 mais 795,13. Tá. 795,13. Esse valor não é tão mais alto quanto esse. Então, essa estaca está trabalhando das duas formas. Ela tem resistência tanto lateral quanto resistência de ponta. Certo? Agora, tem casos de estacas que essa resistência de ponta é muito maior do que a lateral. Tem casos que a lateral é muito maior do que a de ponta. Vai depender do comprimento. Isso, da estaca, o comprimento dela. Por exemplo, em fundações rasas, a gente não tem a resistência lateral, que é muito pequeno. Então, não tem atrito considerável ali. Até tem, mas a gente desconsidera. Fica mais pela resistência de ponta ali nas fundações rasas superficiais. Agora, as profundas, como tem um alto comprimento, tipo a hélice contínua, pode chegar a 40 metros de profundidade. Então, tem uma resistência lateral ali. De um prédio seria mais ou menos 40 metros. Isso, dependendo da quantidade de andares, isso mesmo. Pode chegar a 40 metros. E a base dela costuma ser quadrada? Geralmente circular, de 1,5 metro de diâmetro. É a maior que tem. Mas pode ter de 70 centímetros até 1,5 metro. A hélice contínua, que é a mais
robusta, assim. Mas eu tenho outras estacas menores. Aí nesse contínuo eu consigo executar, por exemplo, 4 estacas dessas de 40 metros em um único dia. Ela é muito produtiva. Agora tem outras estacas que são mais complicadas de se trabalhar, porque tem um ruído, a escavação faz muito barulho, ela interfere as edificações vizinhas. Aí nesse contínuo não, ela tem. Mas ela é uma das mais caras que tem também. Que ela fica no local, né? No local. A gente tem que escavar, fazer e depois antenar. Isso. A contínua ela vai na escavação direta, depois que você escava e vai retirando o travo, já vai concretando, porque ele tem um tubo por ela, e aí o concreto vai passando por esse tubo, e na medida que ele vai saindo do solo, ele vai concretando, depois só insere a armadura. Mas ficou alguma dúvida aqui dessa parte, assim, inicialmente? Não só treinando, né? É o concreto. O que vai estudar quais são os insights dessa questão. Verificar as minhas camadas, o que é areia e o que é argila. Para a areia, tem as fórmulas específicas que eu vou calcular, o RL unitário, né? E para a argila também. E lembrar que eu só vou calcular a resistência de ponta para a última camada. Tá? Então, resistência de ponta só para a última camada. E que uma é atrito de atrito e a outra pode ser só normal. Isso. A areia não tem coesão, né? Não, mas é isso que valeu fácil. Então, agora é normal. Agora, na terceira camada que é um mais chatinho. Tem que pegar o RL e o VT. Ele está demorando uma vez, achei que também é uma bosta. Esse é 2 metros. Não, ele não está. Você estava aqui no trabalho da minha, eu já tinha vocês de mas, eu fico muito, está fazendo a qualidade muito boa. O cobre deles deve ser muito bom. Eu estou para vocês esquecer. Pode apagar aquela primeira parte lá?
Aí, além dessa fórmula estática que a gente viu agora, a gente tem as fórmulas dinâmicas, certo? São a partir da prova de carga. Os métodos, eles preveem ali a parte da capacidade de carga a partir da gravação, certo? Do solo, ou também a partir da linha horizontal dessas estacas, verificando também os métodos para estacas gravadas, a percussão. A gente tem algumas fórmulas, esses sistemas que permitem o cálculo dessas fórmulas dinâmicas. Posso apagar aqui? Você já tinha foto do seu Já. A iluminação dessa sala ficou muito melhor no vídeo. Não sei se vocês conseguiram ver, mas agora dá para a aula online fica bem mais. A aula gravada fica bem melhor porque o pessoal de campus assiste online e vê também depois. Então, essas fórmulas dinâmicas têm a aplicação do líquido, da deformação elástica, e também a nega ou a deformação permanente. Certo? E a gente precisa verificar esse valor da nega na fórmula dinâmica, certo? Que é a partir da gravação, a partir dos resultados de gravação dessa estática. Então, a maneira mais simples de controlar essa gravação é a geração da linha horizontal nessa estaca, certo? Vamos utilizar uma régua apoiada em 2 pontos do bate-estaca. Então, a gente tem um bate-estaca. Depois disso, na aplicação de 10 golpes, a gente traça outra linha, que é exatamente esse gráfico aqui, ó. 10 golpes, traça, 10 golpes, traça, 10 golpes, traça, 10 golpes, traça. Então, vai medindo, fazendo essas medidas, certo? Obtendo a penetração média por golpe. Quanto que penetrou a cada 10 golpes, certo? É isso que a gente chama de nega. A gente tem que determinar esse valor, às vezes, para estacas gravadas. E esse valor, a gente tem que obedecer um mínimo de norma. Certo? Então, quando a gente tinha um exercício, esse exercício da vou deixar para a aula que vem, que aí fica mais tranquilo. Vou só terminar a parte teórica, aí o exercício do cálculo da nega eu faço na semana que vem. Então, a gente calcula, certo? Esse valor de S, que é esse tempo que fica na aplicação do golpe, certo? As fórmulas dinâmicas, elas se baseiam no princípio da conservação de energia, certo? Que iguala o potencial do material ao trabalho realizado nessa gravação. E, além disso, desconta as eventuais perdas de energia a partir dessa equação. O W é o peso do martelo, o H é a altura de queda, o R é a resistência à gravação, o S é a deformação permanente, certo? Dessa gravação, e o X é a perda de energia do sistema. Então, as principais perdas de energia são o repique do martelo, a deformação elástica e o atrito do martelo e as pinças. Então, para poder fazer uma utilização correta dessa fórmula dinâmica, em projetos de gravação, é necessário ter um conhecimento do equipamento que está sendo utilizado, e esse equipamento ele permite obter essas informações da deformação permanente.
Então, para a escolha dessa fórmula, certo? A gente deve avaliar a aplicabilidade na hipótese, né, desenvolvida e as ideias dessa prova de carga. Permite calibrar o método e ajustar os parâmetros. E assim, a gente tem, se os resultados são insatisfatórios em casos generalizados, mas em casos específicos eles podem ser aproveitados. Né? A gente tem essas fórmulas para o cálculo dessas resistências, certo? A resistência oferecida pelo solo à penetração dessa estaca. A gente tem essas quatro fórmulas, dos holandeses, de Briggs, dos Engineers Guild e do AT Wayne. Então a gente tem essas quatro fórmulas e a gente pode calcular essa resistência. Na hora que eu faço o exercício com a aplicação dessas fórmulas. A gente tem alguns fatores de correção, certo? Tem fatores de correção altos, tem alguns que chegam a mais do que 6, certo? Um fator de ponderação. Esse fator é alto, às vezes, principalmente por conta da capacidade de carga recomendada e para gerar resultados mais confiáveis, certo? Principalmente em solos não coesivos que estão sujeitos ao efeito da adesão e da coesão desses materiais. E além da deformação permanente, né, tem o caso do repique. Durante esse processo de gravação, né, ele tem um deslocamento elástico, além do permanente, e isso vai gerar uma determinada tensão provocada pela solicitação dinâmica que vai se propagar ali no meio dela. Então, o valor do repique a gente também pode calcular, certo? A partir da resistência mobilizada dessa estaca, e essa resistência mobilizada permite ser calculada pela forma de Chellis dada por essa equação. A elasticidade, a área da estaca, o comprimento dela e os fatores associados ao encurtamento elástico, o repique e o valor de C3 da tabela. A gente tem outros valores, esses valores de C3 são tabelados a partir do tipo de solo, certo? Você tem uma argila, você tem argila siltótica, você tem areias, areia siltótica, esse valor que você vê, vai ser determinado a partir do tipo de material, que a minha estaca está sendo gravada. Eu tenho também as provas de cargas em fundações profundas, certo? A partir desse ensaio, você vai obter valores de carga de estrutura admissível, e com isso, a gente consegue obter já ali a carga que seria aplicada mesmo ficando naquela estaca e verificar se aquela estaca vai resistir ou não àquela carga que vai estar submetida. Tem diversos métodos, diversos motivos, né, que levam à execução das provas de cargas. A gente tem que assegurar que não vai ocorrer a ruptura determinada carga de projeto. Então, se a gente não tem essa certeza a partir dos métodos empíricos, a gente tem que fazer a prova de carga, avaliar a integridade estrutural do elemento de fundação, determinar a carga de ruptura. Então, a gente precisa fazer a prova de carga para determinar essa carga de ruptura e comparar a estimativa com outros métodos, determinar o comportamento da carga versus o deslocamento de elemento de fundação e conhecer a intensidade do recalque para a carga admissível da fundação. A gente já até falou desse ensaio de prova de carga em alguns anteriores, que ele é definido a partir da aplicação de sucessivos estágios, né, na própria fundação de estaca, para poder ver os recalques a partir da carga aplicada com esse sistema de reação de apoio, né, para poder efetuar o carregamento. Esse elemento ele vai ser carregado até a ruptura da estaca, né, ou 2 vezes o valor da carga admissível previsto no projeto. Então, se a carga admissível prevista no projeto, eu aplico até 2 vezes esse valor para poder ver se a estaca vai romper ou não. Certo? Então, no momento da interpretação dos deslocamentos, a gente tem que considerar também a velocidade pela qual se realizou esse ensaio. Isso afeta também a avaliação dos recalques. Nesse sistema de prova de cargas, a compressão com tirantes, certo?
também com a cargueira, que eu tenho a mesma estaca e estou aplicando pressão a partir dessa carga aqui no topo do meu solo, certo? Eu tenho também as provas de cargas continuantes, certo? E eu obtenho no final dessa curva, certo? Eu tenho a definição da minha ruptura, aqui na curva B, eu sei exatamente onde rompeu, então eu consigo definir qual é a minha carga de ruptura. Já a curva A não tem uma definição dessa carga de ruptura. Então eu tenho que, às vezes, avaliar essa carga de ruptura a partir de métodos gráficos, para poder tentar encontrar qual foi esse ponto em que rompeu a minha fundação. Os resultados são de extrema importância para poder elaborar um projeto mais nacionalizado. Entretanto, a gente tem algum comportamento desses elementos, uma instrumentação de extensômetros elétricos, que permite informações sobre a transferência da carga ao longo do comprimento dessas estaques. Então, a gente consegue obter também as cargas de ponta e lateral a partir da prova de carga, certo? Em cada estágio de carregamento dessa estaca. Porém, esse recurso ele precisa de uma equipe bem especializada para poder executar e encontrar esses valores de carga de ponta e carga de extensão lateral. Acho que vou parar aqui. Aí na próxima aula eu faço o exercício dessa deformação permanente a partir de estaques gravadas, certo? A gente tem que fazer essa verificação e depois entro nas fórmulas semi-empíricas, que são os métodos de aórtico veloso, decurso de quaresma e testeira. Aí a gente faz um exercício que aplica cada um desses métodos para ver as diferenças entre eles. Certo?